É um prazer estar com vocês aqui hoje. Então, gente, vamos começar, né, a falar a respeito da rejeição, né? Rejeição é sempre algo muito difícil, né, gente? É sempre algo muito doloroso, né? Ninguém quer passar por isso. A gente tem medo disso acontecer com a gente fica com muito receio, né? Não é uma coisa fácil de lidar. E aí, a primeira coisa que eu queria diferenciar aqui hoje para vocês é a questão que às vezes muita gente confunde do que é rejeição e o que é abandono. São coisas diferentes. Vocês sabem a diferença de rejeição para abandono? Por exemplo, abandono. Olá, Sônia, boa noite. A questão do abandono, né? Você abandonar alguém é você se afastar de alguém em prol de outra coisa ou de alguém. Isso seria o abandono, né? A pessoa fala algo assim, tipo, eu não posso ficar com você. Já a rejeição significa que a pessoa não quer ter você ao lado dela, ou na vida dela, por exemplo. Ela diz assim, eu não quero ter você por perto, eu não quero você na minha vida. E isso é a rejeição. E você pode sentir a rejeição em várias situações da sua vida. Na família, você pode sentir a rejeição. Você pode sentir que você não é querida ou que você não foi desejada, por exemplo. Você pode sentir essa rejeição também com as pessoas. Às vezes você gosta muito de alguém e essa pessoa ela não quer ser sua amiga, seu amigo, você se sente rejeitado por causa disso. Você pode também se sentir rejeitado no amor, né? Quando você gosta de alguém e a pessoa ela não te corresponde, isso dói, né? E aí até no trabalho mesmo você pode sentir a rejeição. Sabe quando você leva o não numa entrevista de emprego, por exemplo, algo que você queria muito, ou quando você não é promovido, o sentimento da rejeição também está nessas situações. Então, você pode me perguntar assim, Pri, por que é tão difícil lidar com a rejeição? O que acontece, né? Porque a frustração, o que é a frustração? A frustração a rejeição é a frustração dos nossos desejos, percebe? Diante de uma rejeição, o que acontece? A sua vaidade pode ser abalada, a sua autoestima pode ser abalada. Então, é nesse momento, se você não está fortalecida o suficiente, se nesse momento você não tem tanto amor próprio, provavelmente o baque da rejeição vai ser muito grande na hora que ela acontecer. Então, o que eu queria pontuar aqui também, mais uma questão que é importante a gente deixar bem diferenciado, é a questão assim, amor próprio é diferente de autoestima. Vocês conseguem perceber, vocês têm noção assim do que seria a diferença disso? A diferença de amor próprio para autoestima? O que seria o amor próprio, né? O amor próprio é você se amar do jeito que você é. A autoestima, o que seria a autoestima? A autoestima é quando você se estima, é quando você respeita a si mesmo, a sua opinião em relação a você. Isso é autoestima. Então, quando você tem amor próprio e tem uma situação de rejeição, você sofre, mas você tem recursos para lidar com isso quando você tem o amor próprio, percebe? Por isso que é tão importante sempre exercitar o amor próprio. Aprender a ter amor próprio, né? E se o outro não te dá esse amor, o que você faz? Você mesmo se dá esse amor, entende? Não fica insistindo com pessoas que não te querem por perto ou em situações que você não se sente valorizado, porque diante de uma rejeição é importante que você também tenha a humildade para aceitar que nem todos vão gostar de você, que nem todos vão gostar do seu trabalho. E assim, em tempos de internet, por exemplo, né, que todos nós temos as redes sociais, nem todo mundo vai te seguir, nem todo mundo vai curtir as suas fotos.
E é importante que você não se abale por causa dessas coisas. E buscar assim ter foco no que está funcionando, sabe? Nas pessoas que gostam de você, nas pessoas que reconhecem o seu trabalho, valorizam o seu trabalho, nas pessoas que te seguem, nas pessoas que curtem suas fotos, por exemplo. É ajustar, sabe, o foco no que você tem e não ficar olhando para o que você não tem na falta, percebe? O Caio está falando aqui, para não ficar dependente de aceitação. Exatamente. Por isso que é tão importante você ter o amor próprio. E eu vou falar algumas coisas aqui também de você estar alinhado e de você se conhecer também. Né? Então, assim, às vezes o nosso grande problema na vida, gente, não só em casos de rejeição, é que a gente fica focando no que a gente não tem, ao invés de olhar, agradecer pelo que a gente tem. O nosso grande problema, na maioria das vezes, é esse. Então, assim, quer ver um exemplo assim, bem simples? Mas nem sempre, a Pitanga Store está falando aqui, mas nem sempre isso é apenas necessário para se sentir amado. Sim, a gente precisa das pessoas, né? Mas quer ver um exemplo de como às vezes a gente tá com problema de ajustar o foco? Por exemplo, você faz um evento, convida 20 pessoas. E aí 7 pessoas vão. Ao invés de você ficar feliz com as 7 pessoas que foram e fazer de tudo para vocês terem um momento incrível lá nesse local, o que você faz? Você foca nos que não foram. Olha só que loucura! Então você fica triste, você fica reclamando, nossa, fulano não veio, nossa, por que fulano não veio? Ao invés de valorizar a presença das pessoas que foram nesse evento, percebe? Então, assim, pode acontecer, sabe uma outra coisa que pode acontecer também? No seu trabalho. No seu trabalho, todo mundo elogia a sua dedicação, a qualidade do seu serviço. Aí vem uma pessoa e reclama de alguma coisa ou critica algo em você. E aí você já foca nesse um que virou para você e falou isso, sabe-se lá por quê. Porque assim, às vezes a pessoa está num dia ruim, a pessoa tem inveja de você, está incomodada com alguma coisa que você está fazendo, e quando você percebe, você caiu na isca. Você caiu na isca, está lá focando a sua atenção no que não tem, no que você não tem, em quem não te valoriza. Pois é isso, é a tendência do negativo, exatamente, de focar só para o que não está funcionando. É um pensamento disfuncional isso. Então, assim, nessas situações de rejeição, quando a gente sente que a gente não está agradando, em qualquer situação, gente, é muito importante que você pense. Deixa eu ver aqui a Isa. Mas a rejeição muitas vezes vem lá da infância, sim, vem lá da infância. É uma ferida, né, muito grande, assim. E que aí é todo um processo de você trabalhar autoconhecimento. Eu vou falar um pouquinho mais na frente disso. Então, assim, nesses momentos que você percebe a rejeição, você tem que pensar também na importância de você ser humilde, no sentido de você lembrar que não dá para agradar todo mundo, que a imperfeição é algo humano e que faz parte, sabe? E assim, você percebe quando a gente começa a pensar dessa forma, o peso que sai das nossas costas? Como é que tira um peso gigantesco da gente quando você começa a pensar que não dá para ser perfeito, que não dá para se agradar todo mundo? Nós não conseguimos ser perfeitos, ainda mais para todo mundo, assim, é impossível. E assim, você já parou para pensar, e eu fico pensando nessa questão da rejeição, né? Como é que ela atrapalha a gente? Você já parou para pensar na quantidade de projetos, sonhos que você não executa por conta do medo da rejeição? Das pessoas não gostarem? Vocês já pararam para pensar nisso? No tanto de coisa que vocês deixam de fazer por conta disso? Ou por você assim tá fixada em fases, momentos da sua vida que você se sentiu rejeitado lá no passado e que você realmente às vezes foi rejeitado. E aí, por isso, aí já pegando o gancho seu, Isa, do que você perguntou, por isso que é tão importante você buscar uma terapia
para ressignificar esses momentos difíceis da sua vida, percebe? Esses traumas da sua vida. Porque para você mesma começar a ouvir, sabe, as histórias que você fica contando para você mesmo. E assim, de uma vida inteira e que às vezes não são verdade mais, alguma situação de rejeição que você passou, que não é verdade mais, que aquilo não é mais um fato, ou que, sabe, que você já superou, que você já está em outro momento da sua vida. E aí aqui a Joelma está me perguntando, o perfeccionismo então está relacionado ao medo de se sentir rejeitado? Também. É aquela coisa, né? Tem que estar tudo no meu controle, tem que estar tudo perfeito, porque senão eu não faço nada. Tem muito a ver também com o medo de ser rejeitado, o perfeccionismo. Então, assim, é importante que você entre nesse processo de terapia, de autoconhecimento, para você parar de se vitimizar. Porque quando você se coloca como vítima, sabe? Nossa, eu estou sendo rejeitado, eu sou sempre rejeitado e tal. Você paralisa. Então, assim, para você aprender a não ficar insistindo com quem não te valoriza, com quem te rejeita, sabe? Seja essa pessoa quem for, sabe? Seja seu pai, sua mãe, seu irmão, porque sabe que uma coisa que atrapalha às vezes também? A gente tem padrões, ideias preconcebidas, assim, ideias muito românticas de como as pessoas deveriam ser. A gente tem aquela coisa de que todo mundo se ama e tal, e às vezes isso não é possível, às vezes a gente tem que aceitar a família que a gente tá, o amor que nos foi dado, o que aquela pessoa dá conta pra gente. Então, assim, é importante você fazer a terapia para você parar de viver situações e ficar repetindo essas histórias na sua cabeça, sabe? Para você parar de puxar essas situações para você ajustar o foco, percebe? Para ajustar a rota, para você descobrir, assim, um novo caminho. Porque às vezes você nem sabe o que você quer, para onde você quer ir, o que você quer de verdade, quem você é de verdade, e isso atrapalha muito nesse sentido. Boa noite, mãe, que legal que você está aqui, que coisa linda. Então, assim, sabe algo que acontece muito com pessoas que têm uma ferida muito grande de rejeição, uma coisa assim que acontece demais? Sabe aquelas pessoas que costumam ter um comportamento exagerado? Assim, sabe aquela pessoa que parece muito forçada e que pode até te irritar em alguns momentos? Sabe, muito simpática, muito simpático, muito grudento, aquela pessoa que é intensa demais. Pessoas assim, elas geralmente têm uma ferida muito grande de rejeição e elas estão tentando evitar desesperadamente a rejeição, que na cabeça delas vai acontecer a qualquer momento. Então, por isso elas têm esse comportamento exagerado, sabe? E aí elas passam da medida e até sufocam as outras pessoas. E sabe uma coisa assim também que pode acontecer também com a pessoa que tem essa ferida de rejeição assim latente na vida dela? Sem ela perceber, ela atrai pessoas e situações que a rejeição provavelmente vai acontecer. Olha que loucura! Então, assim, porque o que acontece? Ela quer provar que não é rejeitada, não é rejeitado, que isso não é verdade. Então, aí ela fica buscando oportunidades para tentar reparar isso, de viver uma situação que ela não se sinta assim, que ela possa superar esse sentimento de rejeição que está presente na vida dela. Então, aí ela apaixona com aquela pessoa que claramente não tem nada a ver com ela, que claramente não quer nada com ela, ou às vezes com uma pessoa que é muito parecida com aquela que rejeitou. Por exemplo, então vamos supor, se numa situação de infância você teve alguma figura que te rejeitou muito, às vezes num relacionamento você vai acabar atraindo uma pessoa muito parecida com ela. Então, assim, porque ela mesma, a pessoa mesma, gente, às vezes de forma inconsciente, ela se rejeita. Percebe? Então aí, quanto mais a pessoa maltrata, quanto mais parece impossível estar com aquela pessoa, aí mais a pessoa quer, entendeu? Parece coisa de doido, não parece? Tipo, é como se a pessoa tivesse uma autoprofecia e que ela cumpre aquela autoprofecia. Então ela precisa confirmar aquilo que ela sente, sabe? Então assim, se a gente não tem consciência dessas dores, desses processos internos, é como se a gente ficasse o tempo todo buscando a infelicidade, percebe?
para validar aquelas historinhas que a gente conta pra gente. Lembra que eu falei antes? E aí a pessoa sempre fica nessa postura de vitimização, mesmo não querendo estar nessa posição. Então, se você percebe a rejeição, que o sentimento, que seja qualquer tipo de rejeição que você tenha na sua vida, se você percebe que isso é algo constante, que vive se repetindo, busca um tratamento, busca uma ajuda, se você se sente muito assim o tempo todo. Porque o que acontece? A rejeição, ela traz um sentimento muito forte de inadequação, sabe? E aí é preciso você elaborar, ressignificar momentos que podem realmente ter sido muito difíceis na sua vida. E aí você vai precisar dessa ajuda. Porque muitos traumas na nossa vida, eles podem virar uma fixação, sabe? Uma obsessão mesmo. A gente só enxerga isso, só enxerga isso. Então, assim, ai, como faz para mudar esse quadro? Ai, eu já vou contar, já, Pitanga, eu vou contar. Então, assim, o que acontece? Esses pensamentos, eles viram lei, vira regra. Pensamentos que perturbam o tempo todo a pessoa e te impedem de viver um grande amor, de realizar um grande projeto, sabe? Isso fica te travando realmente, porque você não conseguiu elaborar isso. Você está fazendo sentido, gente, o que vocês estão, o que eu estou conversando aqui com vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Porque muito da rejeição, muito da gente aprender a lidar com essas coisas, é uma questão de aprender realmente a elaborar tudo isso que aconteceu e, mais do que isso, atualizar esses conteúdos, tratar esses fantasmas que você tem na sua vida, percebe? Então, assim, para a gente conseguir assim, fechar aqui a live aqui hoje, para ser assim, uma coisa bem objetiva, tá? O que será que, né, que ajuda a gente a lidar com a rejeição, a diminuir o sentimento de rejeição? Exatamente, Caio, parece que a pessoa está andando em círculo. É porque ela fica se sabotando, né? Como ela não tem consciência de todos esses processos, então ela não consegue sair desse círculo, sabe? Ela fica voltando sempre na mesma situação e aí tudo que acontece na vida dela, ela enxerga por esse prisma. É como se ela só tivesse, como se fosse uma lente e que ela só tivesse a lente da rejeição. Então qualquer coisa que acontece com ela, às vezes não tem nada a ver com ela foca na questão da rejeição, de estar se sentindo rejeitada. Então, assim, uma coisa muito importante, o primeiro passo para você conseguir lidar com esse sentimento, mais do que isso, superar esse sentimento, é a terapia. Autoconhecimento, é importante você descobrir o que acontece, por que você tem esses tipos de pensamento. Uma coisa muito importante que você precisa fazer também é exercitar o amor próprio. É você parar de ficar buscando nas pessoas esse amor que você tem que dar para você primeiro, né? Quando você está nutrido o suficiente, você consegue aproximar dessas pessoas nessa mesma vibração. Você vai conseguir encontrar pessoas nesse sentido. E se você não encontrar, você vai estar nutrido, entendeu? Porque você vai estar se dando isso. Uma outra coisa muito importante para você lidar com a questão da rejeição é aprender a lidar com a frustração. Sabe, aceitar as coisas que aconteceram na sua vida, é você, sabe, parar para refletir a respeito de tudo isso que a gente está conversando aqui e, infelizmente, as coisas nem sempre são do jeito que a gente gostaria, percebe? Então, e é uma coisa também de você aprender a ser resiliente. O que é ser resiliente? É você aprender a lidar com os altos e baixos da vida, não ficar pensando que sempre vai ser assim, sabe? Numa visão assim, muitas vezes pessimista, negativa, e pensar assim, que hoje pode ser que alguém não te queira ou que alguém não valorize o seu trabalho, mas que mais lá na frente vai dar certo, né? E tem uma outra questão também, focar principalmente, gente, no positivo, claro. Focar no que funciona na sua vida. O que está funcionando na sua vida? As pessoas que te amam, os amigos que te querem por perto, você trabalhar com o que você gosta. Isso é extremamente importante. Você trabalha com o que você gosta? Com o que faz sentido para você? Porque assim você não vai precisar tanto de ter essa aprovação, validação do outro, entendeu? Mesmo que você não tenha isso, se você trabalha com algo que faz sentido para você,
isso fica mais leve, percebe? Porque às vezes porque você vai conseguir ter uma disciplina, digamos assim. É importante você também ter a humildade para aceitar que nem todo mundo vai gostar de você, que não dá para agradar todo mundo. É importante que a gente perceba isso, né? E assim, muito importante também é você aprender a ajustar as suas expectativas diante da vida, diante das pessoas, sabe? Buscar ser mais realista, ser pé no chão, porque às vezes as expectativas estão lá no alto. E aí fica difícil, né? Conseguir alcançar isso, né? Então, se a sua expectativa está muito alta, você vai estar sempre com esse sentimento de rejeição latente também, porque sempre vai estar mirando naquelas coisas que parecem impossíveis, né? Outra coisa muito importante também em relação Oi Edson, boa noite, que bom que você chegou. Uma coisa muito importante também que você precisa ter para lidar com a questão da rejeição, para diminuir o sentimento de rejeição na sua vida, é você confiar em você mesma, confiar em você mesmo, para você conseguir tirar os seus sonhos do papel, para você conseguir às vezes colocar os seus sonhos no papel. Você precisa confiar em você, né? E aprender que a frustração, aceitar a frustração que faz parte de todo esse processo. Não tem jeito, gente, a gente se frustra, não tem jeito. Não tem jeito de passar ileso assim. Oi Lilian, que bom que você está aqui. Então assim, uma outra coisa que eu queria falar também, que é muito importante e que eu estava até esquecendo aqui, sabe uma coisa assim que vale a pena você prestar atenção? Na sua postura corporal. Sabe? Porque às vezes você reclama que você é rejeitado, rejeitada, mas me fala uma coisa, você é uma pessoa que fica com a cara fechada o tempo todo, emburrada, sabe? Que fica a maior parte do tempo assim com o braço cruzado, sabe? Bravo assim, parecendo que tá emburrado, bravo o tempo todo. Porque você concorda comigo que a sua feição, a sua postura corporal é como se fosse uma vitrine para as pessoas aproximarem de você? Que é uma linguagem, que a questão do corpo, né, das feições, também é um tipo de linguagem, e que aí se você está o tempo todo emburrado, com a cara fechada, né, aquela coisa, as pessoas não vão aproximar de você concorda comigo? Como é que vai aproximar de você, gente? Você concorda? Você chega assim, às vezes você chega num lugar, numa loja, por exemplo, a pessoa está com a cara emburrada ou parecendo que está longe e tal. A pessoa vai querer continuar ali, gente? Claro que não. Né? Você está numa balada, aí você está num canto, com a cara fechada, a pessoa vai aproximar de você? Sabe? Se você é aquele tipo de pessoa que está no trabalho, está o tempo todo emburrado, reclamando, como é que as pessoas vão aproximar? Entendeu? Fica muito difícil. Então, assim, é importante você também lembrar dessa postura corporal que a gente precisa prestar atenção. As pessoas, muitas vezes, gente, a gente às vezes projeta muitas coisas nas outras pessoas, né? Só que às vezes as pessoas são meros estímulos de algo que já está dentro da gente. Percebe? Então, assim, às vezes é algo que está passando dentro de você, é você que se rejeita primeiro, e aí você fala que é as pessoas que fazem isso. Entende? Então, assim, presta atenção nisso tudo, sabe? Reflete essas coisas que eu conversei aqui hoje, se isso é algo muito forte, assim, na sua vida. E, assim, uma última coisa que eu queria falar também, que eu acho que é muito importante, é que em caso de rejeição, muitas vezes é preciso que a gente se perdoe, sabe? E perdoe a outra pessoa também que te rejeita. Sabe? A gente não sabe quais são os processos dela, o que passou na vida dela, né? Então, assim, às vezes ela está reproduzindo comportamentos, reproduzindo coisas que foram feitas com elas também. E aí a gente tem que se perdoar e tem que perdoar o outro também. Lourenço está falando aqui, autoconhecimento e autoaceitação devem ser importantes nesse processo. Que eu acho com certeza, com certeza. Assim, é a base da questão da autoaceitação, a questão de você saber como você é, para você não ficar projetando as coisas nos outros, sabe? Para você não ficar, tipo, responsabilizando as pessoas e você dar mais isso que você precisa, sabe? Porque esse é o grande segredo, porque, assim, é uma questão, assim, também, sabe, gente, de deixa fluir, sabe? Abrir mão,
das coisas também, abrir mão às vezes de coisas que você idealizou, diminuir um pouco esse castelinho aí, essas crenças assim que às vezes você tinha, os ideais às vezes que você tinha de relacionamento, de família. Às vezes você tem que baixar essas expectativas, abrir mão disso tudo, sabe por quê? A rejeição também, às vezes esse sentimento de rejeição, às vezes acompanha muito a questão da mágoa, né? Porque você fica guardando essa rejeição para você, né? E o que é a mágoa? A mágoa é tipo uma água parada que fica lá e fede, né? Então, assim, a mágoa é algo que não te faz bem, não é verdade? Então, assim, eu espero que a live aqui hoje tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado, tá? Que vocês estejam aqui comigo aqui na próxima quarta. Eu vou pensar num assunto, tá? Bem legal para a gente trazer aqui. Lembrem de ativar as notificações, porque o Instagram não está mostrando quando eu estou ao vivo. Então, debaixo do meu perfil lá, tem que colocar lá para você ser notificado quando eu estiver ao vivo, tá? Porque senão ele não avisa. Tá? E convido os amigos também para participarem aqui com a gente, né? Às vezes isso aqui pode ser algum alento, né? Às vezes um insight que a pessoa tem a respeito de alguma coisa da vida dela. Alguém tem, assim, alguma questão, alguma coisa que gostaria de falar, que queria abordar? Aproveita, gente, vamos conversar. Não? Tá ótimo. Então tá bom, gente. Muito obrigada por todos que estiveram aqui comigo. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje, tá? E até a próxima quarta. Combinado, gente? Então tá bom, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Aliás, agora que eu lembrei, gente, esse tema de rejeição. Quem tem o meu livro ali, o Contos que Curam, tem vários capítulos trabalhando a questão do autoconhecimento, da autoaceitação, com essa pegada da questão da rejeição. O meu conto fala muito dessa questão de você se aceitar do jeito que você é, mesmo que a sua família não te aceite, mesmo que você não atenda a esses padrões. Tem um conto maravilhoso da coordenadora do livro, que chama Tuá, que fala também dessa questão da rejeição, tá? Que aborda isso também, porque as histórias são extremamente terapêuticas, viu, gente? Às vezes as histórias falam com a gente, conseguem expressar coisas que a gente não consegue expressar, né? Então tem o conto do Tuá também, que trabalha isso no livro, e tem um outro conto também, é o Pé de Coelho. Quem tem o livro, dá uma olhada lá também, que dá para falar muito dessa questão, tá? Para a gente pensar na questão da rejeição, da importância do autoconhecimento e da autoaceitação. O livro está bem bacana nesse sentido, tá bom? Que bom que você gostou, Lourenço. Espero que vocês tenham gostado também. Obrigada, Caio. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Então tá, gente. Então até semana que vem a live fica disponível 24 horas aqui. E na semana que vem a gente sobe lá para o Facebook e para o YouTube, tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Tchauzinho.